Nós vemos que quando falamos, ele vai falar sobre esta graça em 1600 aproximadamente. Ele vai falar que muitas vezes essa graça, ela nos encontra. Mas nós precisamos fazer o quê? Aceitarmos. Ou seja, ou irmos de encontro. É a oportunidade que Deus ele nos dá. Não merecíamos aquilo, mas ele nos chamou. E quando ele nos chama, nós precisamos fazer o quê? Dar ouvido. E é isso que muitas vezes nós não fazemos. E por que esta é a graça que nós mais falamos? Porque ela tem alguns versículos bíblicos que apontam que realmente a graça é para todos e não somente para alguns. Não somente para aqueles que são predestinados, mas para todos aqueles que abrem o seu coração. E por que esta graça é assim? Porque lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, vai dizer assim, ó, que a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. Ou seja, então se ela se manifestou a todos os homens, não foi apenas para alguns, ou para aqueles que são predestinados. É para todos. É para mim, é para você, é para aquele que está lá fora, porque o sacrifício de Cristo uma vez na cruz foi para todos. Ou seja, foi para todas estas pessoas. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, vai dizer assim, que isso é bom e agradável diante de Deus, que quer que todo homem se salve e chegue o conhecimento da verdade até ele. Então entenda que Paulo, quando ele vai falar sobre a graça, quando ele fala em Tito e quando ele fala em Timóteo, ele vai dizer o quê? Que esta graça, o que o Senhor ele quer que essa graça chegue a todo homem, que o Senhor ele quer que todo homem se salve. E como que nós vamos se salvar? Nós somos salvos pela graça. Um dos versículos mais conhecidos da graça é Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, a qual vai dizer que a graça de Deus ela se manifestou pela fé. Pela fé a graça de Deus. Que não vem pelas obras, mas é um dom de Deus. E é um dom gratuito. Então a graça de Deus, ela veio até nós, mediante a nossa fé. E isso não vem do homem, não vem de nós. Provém de Deus, porque é um dom gratuito para cada um de nós. E não vem das obras, para que ninguém se glorie delas. Ou seja, não é o que eu faço que vai fazer com que eu seja salvo. Eu não mereço. Mas o Senhor olhou para mim, olhou para você e abriu a oportunidade e disse, eu quero te salvar. Aleluia. Só que daí eu tenho que corresponder, por quê? Eu preciso abrir o meu coração. Eu preciso abrir o meu entendimento. E eu preciso dizer, Senhor, eu quero, eu aceito. Eu quero ter uma transformação, eu quero ter uma mudança, eu quero ser diferente. É por isso que nós não somos salvos pelas obras ou por aquilo que fazemos. Entenda uma coisa. Eu não paro de mentir para me ser salvo. Eu não minto porque eu sou salvo. Aleluia. Porque se você for aí fora, tem um monte de gente, de pessoas que não mentem, mas não são salvos. Então entenda que há uma diferença. Não é por aquilo que eu faço que eu me salvo, mas é por aquilo que eu sinto. É porque é aquilo que a graça me alcançou. E tem várias coisas sobre a minha vida que nós poderíamos falar aqui para entrar nesse assunto sobre a graça, para você entender. Porque graça é favor e merecido. Eu não merecia. Você não merecia. Mas a porta da graça, ela foi aberta. E ela me alcançou. Então eu comecei a dizer, Senhor, eu não mereço, mas eu vou te servir. Eu vou estar na tua presença. E essa graça, ela vai aumentando sobre as nossas vidas. E quanto mais nós se achegamos, se aprofundamos, menos o desejo das coisas do mundo nós temos e menos o desejo de fazer aquilo que não agrada a Deus. Por quê? Porque quando estamos na graça, o amor do Senhor ele vai nos constranger todos os dias para ter uma mudança.
E quem falou mais sobre a graça foi o apóstolo Paulo, só para você entender, para nós podermos entrar na mensagem e ver qual tipo de graça nós vamos falar. Essa graça que nós não merecemos. E quem falou dessa graça foi aquele que experimentou essa graça. Porque muitas vezes aquele que experimenta algo sobrenatural de Deus, ele é capaz de não relatar somente com palavras, mas com experiências, porque ele viveu tudo aquilo. E quando nós vemos essa passagem que ele vai nos falar sobre a conversão de Paulo, ou seja, quando a graça o alcançou, nós vemos algo extraordinário acontecendo. Por quê? Porque ele era um homem perseguidor da igreja. Ele estava ali quando Estevão foi morto aos pés dele. E ele estava indo para não ser cristão, ele estava indo para perseguir os cristãos. Mas a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 9 que no meio do caminho, uma luz e um resplendor o cerca e ele caiu em terra. E ele pergunta, ele ouve a voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai atônito, ele diz: quem é, Senhor? Ele faz uma pergunta. Quem é essa voz? E Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é contra ti recalcitrar contra os aguilhões. Então entenda que quando o resplendor, a graça chega até Paulo, ou Saulo, ele tem a oportunidade de aceitar, ou a oportunidade de dizer: eu vou continuar a minha vida do jeito que ela está, da maneira que eu estou vivendo. Porque quando a graça chega até nós, ela chega para nos mudar e nos transformar de uma maneira sobrenatural. E o interessante é que quando chega e quando ele pergunta, que Jesus diz assim: eu sou Jesus, a quem tu persegue, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo, ele está atônito, ele está em terra, mas ele faz uma pergunta para o Senhor. E esta pergunta que quando a graça chega até nós, nós precisamos fazer. Ele diz assim: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que é para mim fazer? Ou seja, então quando a graça chega até as nossas vidas, aquilo que nós estávamos indo fazer, não vamos fazer mais. Por quê? Porque a partir daquele momento é o Senhor que vai tomar conta de nossas vidas. Deus. Então entenda que Paulo, ele tinha uma direção, ele tinha um caminho, ele sabia onde ele ia, ele sabia o que ele ia fazer. Mas quando a graça o alcançou, ele pergunta: Senhor, o que é para me fazer? O que eu preciso fazer? E é assim a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Ela chega de uma tal maneira que nós ficamos atônitos muitas vezes. E tudo aquilo que nós estávamos acostumados a fazer, nós falamos: Senhor, eu não posso mais fazer isso. Mas me mostra o que eu preciso fazer. Esta é a graça. Aleluia. Quando ela nos mostra um caminho, uma direção. Eu não sei em que direção você tem caminhado ou você tem andado, mas se a graça te alcançou, pergunte para todos os dias para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que eu vou fazer? Para onde eu vou ir, Senhor? O que eu devo fazer agora? Paulo, ele pergunta isso, Saulo: o que eu vou fazer agora? Porque ele sabia que tudo que ele tinha feito antes e que ele queria fazer, a partir do encontro, já caiu por terra. E ele precisava ter o que? Uma nova direção. Então nós vemos que o Senhor então fala para ele: olha, entra na cidade e lá vai ser dito para você o que deve ser feito. Então o Senhor passa uma direção para ele. Porque depois que a graça nos alcança, quem começa a direcionar nossas vidas é o Senhor. Não vivo mais eu, Paulo dizia, né? Mas Cristo vive em mim. Porque quando a graça o alcança, você vê que o que ele ia fazer, ele já abandona e diz: não faço mais, agora eu sou dirigido pelo Senhor, porque essa graça me alcançou.
E o Senhor apenas diz uma coisa para ele: entra na cidade e lá vai ser dito o que você deve fazer. Só que quando ele levanta, ele está o quê? Cego. As pessoas o levam até a cidade. E nós vemos que o impressionante, a Bíblia diz que ele ficou 3 dias orando e jejuando. Olha o que a graça pode fazer sobre as nossas vidas. Olha o que a graça, quando nos alcança, faz conosco. Ele estava há 3 dias orando e jejuando. Ou seja, se consagrando para o Senhor. E muitas vezes, quando a graça nos alcança, precisamos todos os dias nos consagrar ao Senhor. Como que está a nossa consagração ao Senhor? Não é porque a graça chegou que nós vamos viver uma vida de qualquer jeito. A graça nos chega para nos aperfeiçoar, para nos santificar, para que nós tenhamos uma vida mais completa, cada dia mais na presença do Senhor. Cada vez mais diante dele. E nós vemos que quando Saulo ele entra em Damasco, e ele está aqui naquela cidade, nós vemos que acontece algo. A Bíblia vai dizer que havia naquela cidade um certo homem chamado Ananias, ou seja, a qual era discípulo do Senhor. E o Senhor então, em visão, fala com ele. E diz para ele assim: olha, vai à rua chamada direita, entra na casa de Judas, né, e fala com Saulo, a quem está orando. E ele via Ananias entrar e impor as mãos sobre ele para que ele seja curado. Então entenda que quando Deus ele pede para Ananias fazer isso, Ananias conhecia quem era Saulo. Sabia o que ele podia fazer. Ele disse: Senhor, mas esse homem aqui, ele tem cartas para matar e perseguir todos aqueles que invocam o seu nome. E o Senhor está me mandando ir lá orar por ele, para que ele volte a enxergar. E muitas vezes isso acontece conosco. Porque nós analisamos atitudes e perfis de pessoas, que são boas, que são ruins, que falam, que não falam, que criticam, que apontam, que julgam, mas esquecemos de uma coisa: que a graça é favor imerecido. Saulo merecia? Não. Mas quando a graça apareceu para ele, o que ele fez? Ele se colocou e aceitou e disse: a partir de hoje, eu vou aceitar este Cristo. Eu vou estar na presença dele. Eu vou estar buscando a ele. Então, quando Deus ele fala com Ananias, Ananias ele olha e ele vê o quê? Ele vê alguém perseguidor, ele vê o antigo homem, mas ele não consegue enxergar o quê? O novo homem. O homem regenerado, o homem encontrado pela graça, o homem transformado. E é isso que nós precisamos entender. Se a graça me alcançou e a graça te alcançou, é para você ser uma nova pessoa. Mas não é nova pessoa de palavras, é nova pessoa de atitudes, de comportamento. Tudo vai ser mudado. Porque ele era considerado o perseguidor da igreja, aquele que matava. Agora ele vai ser aquele que vai defender a fé. Mas Ananias ainda não sabia. Então entenda que quando Deus ele fala assim: Ananias, vai lá e faz isso, é porque a graça do Senhor já havia alcançado ele. O encontro dele já havia sido com o Senhor. Aqui no texto não vai falar que Deus ele fala isso para Ananias, que ele já havia encontrado Saulo. Porque o texto vai dizer apenas essas palavras. Mas se você for ler, a hora que ele chega para orar, você vai entender por que ele foi. Porque o Senhor mostrou para ele que ele já tinha encontrado Saulo no caminho. Quando ele chega para orar por Saulo, ele vai dizer: meu irmão Saulo, eu estou aqui porque o Jesus que te encontrou no caminho mandou eu vir orar por você. Oh Deus, aleluia. Oh Deus, aleluia. O Senhor que te encontrou no caminho mandou eu orar por você.
Então entenda que o que fez Ananias ir até Saulo e orar por ele foi quando o Senhor falou assim: olha, e antes de eu mandar você ir, eu já tinha ido na frente. A minha graça foi primeiro. Você apenas vai fazer o seu papel de ir lá. E é isso que nós precisamos entender. Que quando Deus ele manda nós irmos em algum lugar ou fazer alguma coisa, o Espírito já foi primeiro. A presença já foi primeiro. Aleluia. Nós só vamos lá para completar aquilo que o Senhor começou. Então Ananias ele foi e orou. E ele disse assim: olha, eu estou aqui para que você seja cheio do Espírito Santo. Deus, aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. E ora por ele, as escamas caem e ele é batizado. Alguém que não merecia. Mas quando a graça chegou, ele disse: o que eu preciso fazer? Poderoso Deus de Israel. E esta graça, ela continua nos dias de hoje. Aleluia. Esta graça, ela continua com o mesmo poder de transformação. Eu creio, Deus. Essa graça, ela continua com esse mesmo poder que quando encontrou com Saulo, fez ele cair de joelho e ele reconhecer os seus erros e dizer: Senhor, o que eu devo fazer? Dá a direção. Mas é que hoje nós precisamos entender de uma coisa. O Senhor nos chama todos os dias. Só que muitas vezes nós temos o que feito o quê? Endurecido os nossos corações. Quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçai os vossos corações. Porque quando somos transformados pela graça, acontece o que aconteceu com Saulo. Acontece o que aconteceu com ele. A partir daquele momento não era mais o perseguidor, agora era o propagador do Evangelho. Aquele que anunciava, aquele que falava, aquele que pregava, aquele que dizia: esse Jesus é o Cristo. E é isso que nós precisamos entender. Se a graça chegou até a sua vida, se a graça chegou até a sua casa, se a graça chegou até a sua família, é para um motivo, para você ser propagador do Evangelho. Por quê? Porque vai dizer nesse versículo: e eu lhe mostrarei, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo Evangelho. É um vaso escolhido para levar meu nome aos gentios, a Israel, aos reis da terra. Mas ele vai padecer pelo meu nome. Só do Senhor nos salvar, nós já devíamos estar aqui agradecidos todos os dias. Entenda uma coisa: quando falamos de graça, não falamos de merecimento. E o ser humano, ele é apto para querer merecer as coisas. Tem mérito. Não, mas aquele ali não merecia. Não, aquele outro também não merecia. Entenda uma coisa: nenhum de nós merecíamos nada. A graça dele nos alcançou. É por isso que quando nós entendemos e começamos a falar de graça, nós temos vários testemunhos na palavra do Senhor que são chocantes e impactantes de pessoas que foram transformadas. E essa graça, ela está transformando as nossas vidas até hoje. E só quero citar só mais um exemplo para nós, terminarmos, de alguém que foi transformado pela graça, que está no livro de Filemão. Tem apenas um capítulo, é rapidinho para você ler e para você entender algo, uma mensagem sobrenatural que tem ali sobre aquele texto. Nós vemos que Filemão, a Bíblia vai dizer que ele era um dos pastores da igreja ali. E o que acontece com ele? Ele tinha um escravo, um servo chamado Onésimo, que havia fugido dele e o defraudado. Só que você, quando começa a ler e entender esta passagem, é por isso que falar sobre graça é algo imerecido. Quando Paulo ele vai falar com Filemão sobre Onésimo, ele vai falar assim: olha, eu tenho um filho das minhas prisões, chamado Onésimo. E ali ele começa a dizer e a falar: olha, se ele te defraudou, roubou ou fez alguma coisa, eu pagarei para você quando eu for com você.
Mas o que eu peço para você, eu estou enviando ele até você. Não receba ele mais como servo. Receba ele como irmão. Aleluia, Deus. Ou seja, alguém que foi defraudado, alguém que tinha perdido alguma coisa, porque a Bíblia não cita qual foi o que Onésimo fez. Mas tinha um homem de posição que queria aquilo de volta. E quem sabe ele estava dizendo, mas Onésimo não merece pelo que ele fez. É por isso que graça não é merecimento. E Paulo diz assim, olha, mas ele é meu filho de prisões, a graça encontrou ele. Então ele vai dizer, quando ele vai dizer assim para Filemão, ele vai dizer assim, olha, Onésimo, ele era inútil para você. Mas depois que a graça o alcançou, a transformação veio sobre a vida dele, a partir de hoje ele passa a ser útil. Útil a mim e útil a você. E é isso que a graça faz conosco. É isso que a graça faz. Sem ela nós somos inúteis. Mas com ela nós passamos a ser útil. Então ele diz, olha, recebe ele, mas não como servo, como em algumas traduções vai estar escravo. Onésimo era escravo de Filemão. Mas ele disse, mas a partir de hoje não recebe mais ele como escravo. Recebe ele como irmão. E eu vou enviar ele, como se você fosse me receber, Paulo dizendo. Recebe ele. Por quê? Porque a graça o alcançou. E a graça transformou aquilo que era inútil para ser útil. Será que isso não é o que acontece conosco? Muitas vezes há pessoas que são desprezadas pela sociedade. Pessoas que não têm nenhum valor. Mas entenda uma coisa. Nesta noite a graça está aqui. E ela quer transformar alguém de inútil para útil. A graça quer alcançar você, para você não mais ser ridicularizado pela sociedade, mas pelo contrário, para você ser um propagador do Evangelho e dizer como Jesus transformou a minha vida, Ele vai transformar a sua. Quando Ele mudou a minha situação, Ele vai mudar a sua. Como Jesus me tirou lá do lamaçal do pecado, Ele vai te tirar, porque esta graça vai alcançar você. É isso que o Evangelho ele faz comigo e com você. Não merecemos, mas Ele nos alcança e Ele nos transforma. Só para isso não, é para nós demonstrarmos para as pessoas que Jesus, Ele ainda salva hoje. Que Jesus, Ele ainda transforma hoje. Que Jesus, Ele ainda continua fazendo a mesma coisa que Ele fez na vida de Paulo, que Ele fez na vida de Onésimo. Ele continua fazendo na minha e na sua vida todos os dias. Eu creio, Senhor. Mas eu preciso fazer o quê? Declarar. Anunciar a palavra do Senhor todos os dias. Grupo Varão, prepara mais um louvor aí para nós estarmos louvando. Aleluia. Quem pode vir louvar aqui, pode estar preparando. Se coloca de pé enquanto ele se prepara. Vamos fazer uma oração. Eu creio que Deus é aquele que é poderoso para operar e para fazer todas as coisas sobre a minha e sobre a sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, te honramos, te glorificamos por mais este 6º dia de campanha, Senhor, encontrados pela graça. E eu creio, Pai, que se nós estamos aqui é porque a Tua graça nos encontrou. Então,